e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder compartilhar com você mais uma lição da série Relevância em Tempos de Crise. Hoje nós estamos começando a aula número 11, cujo título é A Consolidação da Obra. Gostaria de convidar você e os seus familiares para abrirem suas Bíblias no capítulo número 7 de Neemias. É um capítulo longo e nós vamos sintetizar nessa aula para entender como Neemias faz a consolidação da obra. Em primeiro lugar, o que nós precisamos ver aqui sobre liderança é começar certo. A liderança tem que começar certo para ter resultados profícuos e para ter resultados que impactem pessoas, então, e que agradem a Deus, obviamente. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui é Neemias termina a reconstrução dos muros em 52 dias e ele organiza a sua mente, porque sem objetivos claramente definidos, nós não criamos um espírito de equipe. E era isso que Neemias pensava. Desde o início, ele trabalhava com um grupo de trabalhadores muito dedicados, que deram muito da sua força, da sua energia. Foi muita dedicação para reconstruir os muros. E agora ele vai organizar a sua mente para deixar a cidade de Jerusalém povoada. A segunda coisa importante aqui é que Neemias estabeleceu uma liderança. Eu queria que você prestasse bem atenção. Um judeu escolhe um líder baseado em 3 critérios principais. O primeiro, tem que ser uma pessoa de confiança e de lealdade. Se não for, ele não satisfaz os critérios de liderança. Segundo, tem que ter a mente empreendedora, tem que fazer as coisas funcionarem. Se não tem resultados, se não tem impacto, se não há crescimento, então esse líder, por mais que tenha confiança, ele pode estar numa função errada. Então tem que ter a mente empreendedora. Terceira coisa, tem que ser bom de relacionamento, tem que se envolver com as pessoas, precisa resolver conflitos. Então você que está nos assistindo nesta hora, nesta manhã, lembre-se disso. Se você for escolher um líder, se você usar esses 3 critérios, você não vai errar, isso vai dar certo, porque o judeu tem isso muito claro e ele busca princípios bíblicos para dar suporte a essas decisões importantes. E qual é a lição que nós aprendemos logo no início dessa aula? A lição é o seguinte: passar a fé e a liderança para a próxima geração não parece ser uma prioridade para nós. A gente acha que nunca vai precisar passar a fé para os nossos filhos, para os netos, passar a liderança para a próxima geração. A gente não se prepara para isso e muitas vezes a transição é brusca. Não pensamos, não preparamos as pessoas. Isso tem um impacto muito grande. Neemias estava ciente dessas responsabilidades e estava muito claro em sua mente. Por isso que ele se preocupou. Geralmente, a fé, quando é passada para as próximas gerações, ela vai até a 3ª geração. Se você já leu o livro Liderando a Transição, do pastor David Wong, você vai ver que ele fala sobre isso. O pai é muito fervoroso, muito dedicado ao Senhor. O filho, na outra geração, já é um pouco menos. Os netos, eles não vão mais à igreja, não se envolvem com o reino de Deus. Esse é o resultado na maioria dos casos. Não é uma regra, mas acontece muitas vezes, nós temos que ter cuidado com isso. Com relação à liderança, entre os 10 erros mais comuns na vida dos líderes, um deles é não pensar em sucessores. A gente acha que isso nunca vai acontecer. E é interessante uma coisa, quando a gente não pensa em sucessão, muitos líderes confundem servir a Deus com ocupar um cargo. São coisas diferentes. Nós não podemos ter o monopólio do Espírito e achar que vamos ser líderes o tempo todo.
Deus tem outras pessoas na fila, na linha de espera, e nós somos responsáveis para treinar a próxima geração, tá? Então isso é um ponto importante que vamos considerar também na aula de hoje. Certamente isso estava no coração de Neemias. Agora, olha o que Paul Meyer diz, nos lembrando sobre liderança. Paul Meyer diz: quando tudo está dito e feito, no final da sua carreira, ou seja, quando você termina a sua jornada, cada um de nós irá deixar apenas 4 coisas. A primeira, memórias, pensamento que outros têm de nós, lembranças, provas da nossa existência, troféus, registros de nossos feitos e legados, representa o que você é e o que você possui hoje, tá? Só que com o tempo, as memórias irão se apagar, as lembranças e troféus serão perdidos, roubados ou vendidos, apenas o seu legado permanecerá. Então pense nesta manhã, faça uma reflexão sobre isso, como nós estamos e devemos nos comprometer com a próxima geração. Aliás, a Bíblia mostra, de Gênesis e Apocalipse, que Deus quer que nós pensemos além de uma geração. Nós pensemos, se você ler no livro de Provérbios, a Bíblia diz que um pai que é diligente, ele deixa herança até o filho dos filhos. Ele já está pensando na segunda geração depois dele. Então, a Bíblia pensa assim, Deus quer que pensemos além de uma geração. Portanto, se estamos envolvidos com liderança, nós precisamos pensar em treinar, equipar os outros que vão aprender, e desta maneira a transição de liderança vai ser algo mais suave. Outra coisa, olha o que a Bíblia diz em Gênesis 9:12, quando Deus coloca o arco-íris, ele fala de um pacto para gerações futuras, Deus fala de gerações para frente. Mas, por outro lado, quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, está escrito no capítulo 3 de Êxodo, Deus disse para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus presente em várias gerações consecutivas. Note a importância das gerações e como Deus quer que olhemos para isso, tá? A Bíblia, em uma ocasião, se refere a gerações vindouras para frente, nas outras, gerações passadas, sempre fazendo relação sobre Deus agindo na história por meio das gerações e também para o futuro, para gerações vindouras. Neemias tem isso muito claro na sua mente. Por quê? Porque ele entendeu que os filhos de Israel passaram por um período muito desgastante que foi o ciclo de falhas. Quando você lê o livro de Juízes, você entende o ciclo de falhas. Sabe por que isso aconteceu? Por falta de liderança. Você sabe que quando Moisés andava com as pessoas, ele preparava já os sucessores. Vou dar um exemplo rápido e prático para vocês aqui. Quando eles tiveram que lutar contra os amalequitas no capítulo 17 de Êxodo, você pode ler, vou deixar como tarefa de casa, Êxodo 17, ele designou Josué, que era mais novo, para, juntamente com alguns soldados, pelejarem contra os amalequitas. Ele subiu ao monte, subiu com Arão, seu irmão, e com Ur, que era filho de Calebe. E a Bíblia diz que quando Moisés erguia as mãos, a Bíblia fala claramente que Israel prevalecia. Quando ele cansava e baixava as mãos, prevalecia Amaleque. E os dois homens que estavam com ele, Ur e Arão, colocaram a pedra, sentaram Moisés na pedra, seguraram as mãos de Moisés que ficaram erguidas e nesse momento Israel vence a peleja. Olha as lições que nós aprendemos aqui, 2 lições rápidas. Uma coisa que é recomendada em vários seminários teológicos, em vários lugares do mundo, tá? É recomendado também, inclusive pela ciência, que
que um líder deve sempre caminhar com 3 gerações. Moisés tinha Arão, da mesma, provavelmente de uma geração semelhante, porque eram irmãos. Tinha Josué, que era mais novo, e tinha Ur, que era mais novo ainda, que era filho de Caleb. Então, 3 gerações andando juntas para aprender. Primeira lição. Segunda lição importante. Você e eu precisamos levantar as mãos dos nossos líderes para que estejamos alinhados com os seus ensinamentos e para que Deus nos dê vitória em tudo aquilo que fazemos. A pergunta que eu faço para você nesta manhã é: você tem sustentado as mãos dos seus líderes? Se você não tem feito isso, que neste dia e nesta hora o Espírito de Deus traga uma convicção profunda ao seu coração, de tal maneira que você entenda a grandeza, a profundidade e o privilégio de sustentar as mãos da liderança. Vamos ver o ciclo de falhas. O que é que acontecia? Olha só, em Juízes 17:6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Moisés passa a liderança para Josué, Josué vem com a liderança e é dividida lá na frente, entra o livro dos Juízes, que é um período de desobediência, um ciclo de falhas por 410 anos. Você imagina o que é isso? 410 anos sem ter liderança, as pessoas fazendo o que queria. Olha o que a Bíblia diz de novo, em Juízes 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E o que acontecia? A mão de Deus pesava, Deus castigava e Deus levantava um juiz para resolver a situação. Deus levantou 13 juízes num período de 410 anos para mostrar que o amor que ele tinha pelas gerações futuras estava mantido em um pacto que ele fez com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus mantém o pacto das gerações. Isso estava forte no coração de Neemias, ele não podia esquecer disso. Então, Neemias começa agora arrumando a casa para resolver esses conflitos grandes. Primeira coisa, nesse capítulo 7, ele estabelece novas lideranças, ou seja, a liderança da cidade, a seleção de líderes. Como era feita a seleção? Como era o currículo? O currículo era homens dignos de confiança, aos quais ele delegou certas responsabilidades. Observe os versículos 1 e 2 do capítulo 7. Sucedeu que, depois do muro, que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, ou seja, cada um na sua função, ele estabelecendo as lideranças e organizando as pessoas nos seus devidos lugares. Versículo 2, importante, preste atenção sobre esse versículo. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Anani e Ananias como os maiorais. Veja que coisa interessante. Se você está lembrado, lá no capítulo 1, quando Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, Anani, exatamente o irmão dele, foi lá conversar com Neemias e disse: os nossos irmãos estão sofrendo a vergonha, a miséria, os muros derribados e nós estamos entregues, expostos ao ridículo, mais ou menos nesses termos. E Neemias se preocupou, porque Anani tinha um coração que pensava nas pessoas. E isto foi favorável. E eu quero dizer para vocês aqui algumas coisas interessantes, né? A primeira coisa nessa seleção, você poderia dizer assim, mas aí é um nepotismo, ele escolheu um irmão. Se um líder for pensar em tudo que as pessoas dizem, eles não lideram e não governam absolutamente nada. Então temos que ter a nossa direção. Você tem que ter a hombridade para ouvir, mas tem que ter a prudência para tomar as decisões certas. Anani era treinado na mesma família, os mesmos princípios, tinha provas de seu envolvimento com o reino de Deus,
Então ele entrou lá como um dos maiorais na cidade, foi escolhido por Neemias. Que coisa interessante. Isso me faz lembrar, uma vez, ouvindo a pastora Valnice Milhomens, dizendo que muitos pastores não aceitam a função dela, o ofício de ser pastora, porque isso é uma coisa que, na mentalidade de muitos, é só para homens. E perguntaram para ela, e o que é que você diz para esses pastores? Ela falou, eu não digo nada, eu não preciso dizer, eu entrego nas mãos de Deus e deixo que ele dê a nota final. Então veja que coisa interessante. Aí uma característica importante na maturidade dos líderes que encontramos é o seguinte, é ser insensível diante da crítica e do louvor. É muito fácil ouvir um elogio, é difícil ouvir um feedback, ouvir uma crítica. E Valnice Milhomens demonstrou isso ali, porque ela foi insensível diante da crítica, e eu sei também que ela é diante do louvor. Isso se passava no coração de Neemias. Ele escolheu a pessoa certa. Eu me lembro de uma palestra de um ex-presidente da Embrapa, quando disse que muitas vezes um líder é um incompetente consciente. E ele disse, eu vou explicar para vocês. As pessoas dizem, você tem que fazer isso. A outra diz, você tem que fazer aquilo. Ele sabe o que tem que fazer, está na mente. Mente e coração organizados para fazer a coisa. Então ele sabe que para muitas pessoas ele pode parecer incompetente, ele está consciente disso, mas ele sabe que está na trilha certa, no caminho certo, e ele está preparado para resolver os problemas que ele tem que enfrentar com muita serenidade, mas também com muita força e coragem e com muita determinação. Então, Anani vem como um dos maiorais. Qual era o critério da seleção? Praticidade, pessoas práticas, que sabem colocar a mão na massa e resolve. Não é aquela que fica só apertando um botão dentro de uma sala, comandando todo mundo como se fosse um controle remoto. O verdadeiro líder, ele se aproxima das pessoas. Se você quer ver a história do cristianismo, começa com a Bíblia dizendo assim, Paulo diz, ele de rico, se referindo a Jesus, se fez pobre por amor de vós. O verbo se fez carne, disse João, e habitou entre nós. É o Emanuel, Deus conosco. Deus não ficou usando um controle remoto para liderar o seu povo e para nos resgatar. Ele se aproximou. Isso é uma característica importante que todo líder que tem que entender. Então, Neemias usou o potencial de praticidade, lealdade, fidelidade ao Senhor, e dessa maneira ele ia escolhendo os líderes. Então, terceira coisa importante, o desenvolvimento dos líderes, valorização das pessoas, é uma influência intencional, de propósito. Quando a gente escolhe pessoas para liderar conosco, nós temos que valorizar essas pessoas. É uma forma intencional. Temos que promover treinamentos, crescimentos e querer que essa pessoa cresça, que ela se desenvolva, que ela seja mais competente para resolver problemas, e dessa maneira a nossa liderança se multiplica. É isso que nós temos que fazer, tá? Olhe, por exemplo, quando você lê lá no livro de Êxodo que Moisés queria resolver todos os problemas e ficava um dia todo no sol, Jetro disse, não, isso não é uma atitude sábia. Jetro era o sogro de Moisés. Você precisa estabelecer aqui homens que julguem, capitães de 1.000, de 100, de 50, de 10, e essas pessoas vão julgando. Se eles não conseguirem resolver, você resolve. Então, olha, uma lição importante que eu vou dizer para vocês agora, para um líder. Pense bem no que eu vou dizer. Nós cuidamos melhor das pessoas quando nós ensinamos a ela como elas devem se comportar e como elas devem reagir. É melhor do que você fazer as coisas para as pessoas e elas nunca vão aprender, não vão ter a oportunidade do aprendizado. Então, foi a primeira coisa que Neemias fez aqui, os passos para a consolidação da obra. Ele estabelece os líderes, que é uma coisa muito importante. Segunda coisa, vem um censo. Para que esse censo? Em primeiro lugar, para o repovoamento de Jerusalém. Segunda coisa, né, o censo abre o caminho para o repovoamento. Isso é a primeira coisa. Digo,
E a segunda, ele vai testar a pureza do sacerdócio. O que significa isso? Sacerdotes cujos ancestrais se casaram lá atrás com gentios, judeu misturando com gentio, ele não passava no teste e ele não poderia continuar como sacerdotes, eram excluídos. Veja, gente, que coisa interessante. O gentio para o judeu, quem não é judeu é gentio, tá? Que no sentido pejorativo era chamado de cachorro. Então eles não aceitavam que um judeu se casasse com um gentio. E, portanto, ele aproveitou o censo para validar a pureza do sacerdócio. O texto é muito longo, você vai ver, por exemplo, vários versículos falando de todos que foram registrados no censo, os pais de família, alguns levaram 800 pessoas, 1.000 pessoas, 300 pessoas, inclusive até os animais foram registrados. É bem impressionante isso aqui. Um capítulo longo. Aí você vê, por exemplo, no versículo 63, ele começa a falar sobre sacerdotes. Sacerdotes, os filhos de Ebaías, filhos de Cós, tá? Filhos de Barzilai. E ele diz assim no versículo 64, estes, se referindo aos sacerdotes, buscaram o seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou então como imundos, não se achou, ele não se achou nos livros, então foram taxados como imundos e foram excluídos do sacerdócio. Então está escrito aqui, tem ali versículos 61 a 65, eu não vou ler todos os versículos porque esse texto é muito longo, mas ele deixa bem claro que alguns sacerdotes foram excluídos porque não conseguiram demonstrar ou provar pela genealogia a sua pureza nos seus ancestrais, ok? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa interessante, segunda coisa importante sobre o censo, garantir o sustento adequado para os que trabalham no templo. A Bíblia diz claramente, não há dúvida, o obreiro é digno do seu salário. Então não podemos ter dúvida sobre isso. Observe aqui que ele valorizou muito os pais de família que eram dedicados na obra, né? Então os chefes de família foram valorizados. Olha o que diz o versículo 70. E uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. Eles eram valorizados. Além de dedicar o tempo, eles levavam também as ofertas para abençoar os que trabalham no templo, por exemplo, como os sacerdotes. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Versículo 71. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 dracmas, em prata, 2.200 libras, e você pode continuar a leitura até o versículo 73, para ver que os pais de família foram honrados, aqueles que contribuíam, aqueles que se dedicavam, e os sacerdotes também foram honrados, porque o nosso Deus é um Deus que nos honra quando estamos coerentes com a sua palavra, com os seus mandamentos e quando andamos no temor do Senhor. Não há nenhuma dúvida para isso. Realmente, Deus cumpriu tudo isso nos mínimos detalhes na vida de Neemias. Por isso que eu quero dizer para vocês nessa manhã, que vale a pena servir a um Deus maravilhoso como esse nosso, que abre as portas quando precisam ser abertas e nos ama tanto que quando ele precisa, ele fecha uma porta porque ele nos ama. Né? Isso é tremendo. Você lembra quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra? Que Abraão intercedia, se tiver 100, Senhor, tu vais destruir, 50, tu vais destruir. Ele dizia, não, por amor a estes, eu não vou destruir. Então, você que está trabalhando naquela empresa ainda não fechou, porque por amor a você, Deus está mantendo aquele lugar. Por amor à sua dedicação, à sua fidelidade, ao seu comprometimento com Deus, Deus vai honrar a sua vida. Guarde essa mensagem muito clara no seu coração.
nesta manhã. E agora, o que nós podemos entender aqui? Que depois de tudo isso, o povo se preparava para um grande momento. E que momento era este? É o momento que será a aula da próxima semana, a aula número 12. Esta aula vai falar sobre a verdadeira renovação espiritual. Primeiro, o povo é preparado, organizado, as lideranças são estabelecidas. Neemias queria evitar o ciclo de falhas, 410 anos sem liderança e o povo padecendo e Deus levantando juízes para tirar o pessoal, o povo de uma escravidão. Então, pensando no futuro, é isso que nós devemos fazer na liderança. Não cometer erros de não pensar na sucessão e já ter pelo menos 2 ou 3 gerações caminhando conosco para que essas gerações sejam treinadas e estejam aptas, estejam capacitadas, para que estejam equipadas para exercer as funções de liderança no futuro. E eu quero concluir a aula de hoje lembrando um versículo no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz: Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, em segundo lugar, e em terceiro lugar, para ensinar em Israel. Foi exatamente o que Neemias fez. Buscou, preparou as pessoas, ensinou. E na próxima aula nós vamos ver a unidade do povo de Deus, a renovação, o desejo de querer conhecer mais esse Deus maravilhoso e de aprender mais da sua palavra. Que seja o desejo do meu coração e também que seja o desejo do seu coração conhecer mais o Senhor. Leia o capítulo 8 de Neemias, que será a base da aula número 12, a verdadeira renovação espiritual, e pense em tudo que nós pudemos compartilhar nesta manhã, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos dê essa unidade e que nos dê o desejo de aprender mais da sua palavra, de ter mais intimidade com Ele. E é dessa maneira que Deus promove entre nós, por meio do seu Espírito, uma renovação espiritual. Feche os seus olhos, hein? Pai querido, te louvamos porque Tu és um Deus de providências ao longo das gerações, trabalhando na vida de muitos líderes que abençoaram as nossas vidas. Obrigado pelas nossas lideranças. Nos ensina a levantar mãos dos nossos líderes, a apoiá-los, a abençoá-los, e que haja dedicação da nossa parte de se envolver com o Teu reino, de ser, ó Deus, uma pessoa de honra no Teu reino, que faz algo para engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigado por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado como corpo de Cristo. Abençoa as nossas vidas, em especial nesta manhã oro pelos líderes, que sejam abençoados, que entendam os princípios de liderança, sobretudo nesta manhã, que entendam a importância de pensar na sucessão e nas próximas gerações, para a glória do Teu nome, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero você na próxima aula. Compartilhe esse link, leia o capítulo 8. Até domingo. Deus abençoe. Amém.